Há pessoas que passaram tanto tempo tentando descobrir quem são, que acabaram se tornando aquilo que os outros disseram que elas eram. Uma palavra de rejeição na infância, uma traição, um fracasso, um pecado cometido, uma comparação constante. E pouco a pouco, essas experiências começaram a formar uma identidade. A pessoa deixa de dizer "eu fracassei" e passa a acreditar "eu sou um fracasso". Deixa de pensar "fui rejeitado" e começa a acreditar "ninguém me quer". Deixa de dizer "eu pequei" e passa a pensar "eu sou aquilo que fiz". Mas existe uma verdade poderosa no Evangelho. O seu passado pode explicar algumas feridas da sua história, mas não tem autoridade para determinar a sua identidade em Cristo. Antes de construir sua identidade, descubra quem Deus diz que você é. A Bíblia declara, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Observe, Paulo não diz que a pessoa simplesmente recebeu uma segunda oportunidade. Ele diz nova criatura. Em Cristo, Deus não está apenas fazendo uma reforma superficial. Ele está fazendo uma nova obra. Talvez algumas peças da sua vida tenham sido quebradas. Talvez algumas tenham sido colocadas no lugar errado. Talvez você tenha tentado construir sua identidade baseado na opinião das pessoas. Mas quando Cristo entra na história, Ele começa a reconstruir. E existe uma diferença enorme entre ser aquilo que aconteceu com você e ser aquilo que Deus está fazendo em você. Você não é apenas o que sofreu. Você não é apenas o erro que cometeu. Você não é apenas o abandono que experimentou. Você não é a palavra cruel que alguém disse sobre você. Em Cristo, existe uma nova definição sobre a sua vida. Nossa identidade não pode depender da opinião das pessoas. Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Mateus 16,15. Essa pergunta é profundamente importante. Jesus primeiro ouviu o que os outros estavam dizendo, depois perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Porque existe uma diferença entre aquilo que a multidão diz e aquilo que você realmente conhece. A multidão pode errar sobre você. As pessoas podem interpretar sua história de maneira equivocada. Podem enxergar sua aparência, mas não conhecer suas batalhas. Podem conhecer seu passado, mas não conhecer aquilo que Deus está fazendo no seu presente. Por isso, uma das maiores batalhas da vida cristã é esta: não permitir que a voz das pessoas seja maior do que a voz de Deus. Se você construir sua identidade na aprovação humana, viverá escravo da aprovação humana. Hoje, alguém elogia. Amanhã, alguém critica. Hoje você é aceito. Amanhã é rejeitado. Se sua identidade estiver nas pessoas, você será emocionalmente carregado de um lado para o outro. Mas quando sua identidade está em Cristo, você pode ouvir críticas sem perder quem você é e receber elogios sem esquecer de quem você pertence. Você precisa separar sua identidade das suas falhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Imagine o peso daquela memória. Talvez Pedro tenha pensado: depois disso, como Jesus poderá confiar em mim? Mas Jesus não terminou a história de Pedro na negação. Depois da ressurreição, Cristo veio ao encontro dele. Jesus não ignora o pecado de Pedro, mas também não permite que o pecado seja a identidade definitiva dele. Pedro havia falhado, mas Pedro não era um fracasso. Ele havia caído, mas não estava condenado a permanecer caído. Isso é graça.
A graça não diz seu pecado não importa. A graça diz seu pecado não precisa ser o capítulo final da sua história. Por isso, existe uma diferença entre culpa e identidade. Você pode ter cometido um erro sem ser definido eternamente por ele. Você pode ter caído sem precisar construir uma casa no chão da sua queda. Você pode se arrepender, levantar e continuar caminhando. Em Cristo, você deixa de ser órfão e passa a ser filho. Talvez uma das declarações mais profundas da Bíblia seja: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Observe a linguagem. Filhos de Deus, isso muda tudo, porque identidade não é somente saber o que você faz, é saber a quem você pertence. Você pode perder uma posição e continuar sendo filho. Pode perder dinheiro e continuar sendo filho. Pode perder reconhecimento e continuar sendo filho. Pode passar por uma estação difícil e continuar sendo filho. O mundo frequentemente pergunta: o que você tem? Deus pergunta: você sabe a quem pertence? Nossa identidade mais profunda não está no cargo, no ministério, no dinheiro, na aparência, no número de seguidores ou na aprovação das pessoas. Está em Cristo. Deus não joga fora as peças quebradas da nossa história. Esta imagem nos lembra de um quebra-cabeça. Há peças faltando, há espaços vazios, há partes que parecem desconectadas. E talvez essa seja exatamente a sensação de algumas pessoas. Minha vida não faz sentido. Mas Romanos 8,28 declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que aconteceu foi bom. Significa que Deus é capaz de trabalhar até mesmo através daquilo que foi doloroso. Deus pode pegar uma experiência que queria destruir você e transformá-la em testemunho. Pode pegar uma cicatriz e transformá-la em instrumento de compaixão. Pode pegar uma queda e transformá-la em aprendizado. Pode pegar uma história quebrada e começar uma nova construção. As peças quebradas não assustam o Deus que sabe reconstruir. Mas existe uma peça que não pode faltar. Cristo Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15,5. O problema de muita gente é tentar montar a própria identidade sem Cristo. Coloca dinheiro, coloca relacionamento, coloca carreira, coloca aparência, coloca reconhecimento, prazer, religião, mas no final ainda existe um vazio. Porque existe um espaço dentro do ser humano que não foi criado para ser preenchido por coisas, foi criado para Deus. Por isso, Paulo poderia dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, segundo Gálatas 2,20. Essa é uma das maiores revoluções da identidade cristã. Não é mais eu tentando construir quem eu quero ser. É Cristo vivendo em mim. A identidade é construída diariamente. Não basta saber intelectualmente que somos de Cristo. Precisamos viver como pessoas que pertencem a Cristo. Romanos 12,2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe uma batalha acontecendo na mente. Deus diz: você é meu. O passado diz: você não vai mudar. Deus diz: você é perdoado. A culpa diz: você não merece recomeçar. Deus diz: você é filho. A rejeição diz: você não é amado. Por isso, precisamos renovar a mente constantemente pela palavra. Porque aquilo que você acredita sobre si mesmo influencia aquilo que você aceita, aquilo que você busca e até aquilo que você tolera. Quem não conhece sua identidade aceita qualquer rótulo. Mas quem sabe quem é em Cristo pode dizer: eu sei quem eu sou, porque sei a quem pertenço.
Deus não quer apenas preencher os espaços, Ele quer transformar o rosto. Existe algo muito forte nesta imagem. As peças estão sobre o rosto, mas ainda não formam completamente a pessoa. É como se a verdadeira identidade estivesse escondida, e isso pode acontecer espiritualmente. Há pessoas vivendo atrás de máscaras. A máscara da força, a máscara da religiosidade, a máscara da felicidade, a máscara de que está tudo bem. Mas Cristo não veio apenas para melhorar nossa aparência espiritual. Ele veio para nos transformar. 2 Coríntios 3,18 diz que somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Deus não quer apenas que você pareça cristão. Ele quer formar Cristo em você. Talvez a pergunta mais importante não seja quem eu penso que sou, mas quem Deus diz que eu sou. Porque quando você permite que o mundo defina sua identidade, qualquer rejeição pode destruí-lo. Mas quando Cristo define sua identidade, você pode atravessar a rejeição sem perder seu valor. Você pode cair sem acreditar que acabou. Pode chorar sem acreditar que Deus o abandonou. Pode ser criticado sem abandonar sua missão. Pode passar pelo deserto sem esquecer que ainda pertence ao Senhor. Você não é uma obra terminada. Deus ainda está trabalhando. Filipenses 1,6 declara: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Talvez existam peças faltando. Talvez existam áreas quebradas. Talvez existam feridas que ainda doem. Talvez você ainda esteja tentando entender sua própria história. Mas coloque sua vida nas mãos do Mestre. Ele sabe onde cada peça pertence. E quando Cristo ocupa o centro, aquilo que estava fragmentado começa a encontrar sentido. Porque a verdadeira identidade não é construída pela quantidade de pessoas que nos reconhecem. É construída pela certeza de que Deus nos conhece, nos chama, nos transforma e nos faz pertencer a Ele. E talvez esta seja a frase para guardar no coração. Eu não sou aquilo que o meu passado disse sobre mim. Não sou aquilo que as pessoas disseram sobre mim. Não sou definido pelos meus erros. Minha identidade está em Cristo. E enquanto Ele estiver trabalhando em mim, a minha história ainda não terminou.